Está aqui o vereador Clayton Silva para sua participação semanal aqui no nosso programa. Tudo bom, vereador? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia especial a cada um dos ouvintes e internautas que nos acompanham nessa manhã ensolarada de quarta-feira, um dia que promete muito calor, como será nos próximos dias, né? A previsão aí é de começarmos aí um calor muito forte nesses próximos dias. É um prazer poder estar mais uma manhã aqui nesse programa. Como é que foi a sessão da Câmara segunda? Tranquila? A sessão da Câmara foi uma sessão mais tranquila, nós discutimos ali, foi aprovado, inclusive, o projeto que tratava do piso da enfermagem no município de Camaquã. A regulamentação do piso, uma vez que ele já foi aprovado pelo Congresso Federal, já foi, inclusive, analisado e apontado alguns ajustes pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e a partir daí, a partir da validade do piso, o município de Camaquã iniciou uma primeira parte do pagamento com aquele repasse, porque a diferença do salário vem do governo federal, para que o município faça o repasse. Mas precisava-se ter uma lei municipal regulamentando isso dentro do município, até mesmo para que o prefeito possa cumprir todas as legalidades e não sofra nenhum apontamento posterior. Foi feito um primeiro pagamento, foi pago acho que até setembro, e os profissionais da área, né, vinham já reclamando, porque eles tinham recebido, o município já tinha recebido o de outubro e novembro, mas não havia feito repasse. Que inclusive nós já havíamos explicado que no próprio projeto da lei já estava previsto que seria pago todos os retroativos na primeira folha subsequente à sanção do projeto, né, pelo prefeito municipal. Então a sanção já deve ter acontecido, e se a folha subsequente é a folha de dezembro, então eles devem estar recebendo ainda no mês de dezembro esses retroativos, né, ou os atrasados. O que também nós entramos ali, a pedido dos próprios profissionais da área, com um pedido de providência, solicitando ao Poder Executivo que faça o pagamento dessa diferença por folha complementar. E por que por folha complementar, Eduardo? Porque se fizer na própria folha do mês de dezembro, ele vai se somar esse retroativo ao valor do salário do mês, com a diferença já de dezembro. Isso vai ocasionar um desconto muito maior do imposto de renda, porque aí ele vai ser penalizado em 27,5% dessa diferença. Enquanto for numa folha suplementar, o valor a ser descontado vai ser menor. E depois esse profissional vai poder rever esse valor ou ter devolvido pelo governo federal só depois que ele fizer a declaração do imposto de renda, que vai ser lá em final de março, para receber, sabe-se lá, maio, junho, julho. Então, já fazendo a folha complementar, evita aquele desconto desnecessário. Então, essa foi uma solicitação ali desses profissionais. Nós encaminhamos essa demanda ao Poder Executivo, fazendo esse pedido, essa solicitação, para que possa ter esse olhar, e creio que talvez possa, a Prefeitura vai estar olhando também, avaliando essa situação para que não penalize esses profissionais aí que tanto fazem pela saúde do nosso município. Bom, ontem a gente recebeu aqui a secretária Eva Rosi, não sei se o senhor acompanhou a entrevista, ela até fez um questionamento sobre uma fala sua aqui no nosso programa, né? Eu não acompanhei a entrevista ao vivo, até porque eu estava em horário de sala de aula, mas a partir ali do meio-dia recebi a informação de que ela tinha feito uma fala e que eu havia sido citado, então pedi para que a minha assessoria pudesse estar separando essa fala, e ontem à noite ainda dei uma escutada. É o questionamento que eu fiz sobre aquela sua participação aqui no nosso programa, que foi do possível equívoco da Secretaria Municipal da Educação quando pensa em retirar o planejamento ou a atividade dos profissionais do magistério. Exatamente. Eu vi que a secretária comentou em algum momento, e respeito a opinião dela, respeito a pessoa da secretária da Educação,
E quando fiz esta fala, eu fiz na tribuna da Câmara, eu fiz pessoalmente para ela em um outro momento, e assim como falei aqui também. Não é segredo nenhum. E fiz a fala assim, quando ela diz que o professor Clayton se apropria de determinados assuntos, ela está me elogiando. Eu agradeço à secretária por dizer isso, porque essa é a real função de um vereador. Se o vereador não se apropriar de determinados assuntos que é do interesse da comunidade, qual é o papel desse vereador? Eu me aproprio dos assuntos que eu vou debater. Se ela, enquanto vereadora, não fez isso, bom, aí é uma questão dela. Mas essa é a minha função e vou sim me apropriar dos assuntos. E assim como ela citou, e não era nem a pauta, não entendi a questão da Escola Manuel da Silva Pacheco, e que realmente eu fui convidado para fazer parte daquela reunião, porque a comunidade estava preocupada. Fui na reunião, me manifestei na reunião e tomei uma posição naquela reunião. E que a reunião foi feita para discutir, sim, a municipalização daquela escola. E eu me posicionei. Agora, se uns e outros não se posicionam frente a esses assuntos, o problema não é meu, é de quem não se posiciona. Mas eu tenho posição, eu tenho lado, e fui eleito para isso. E vou honrar. Quanto à questão da hora atividade, e veja bem, e a secretária disse aqui que me chamou para uma reunião, e é verdade, mas ela não chamou o professor Clayton para a reunião. Ela chamou o vereador professor Clayton para a reunião. E quando eu vou numa reunião, eu aprendi que a gente pergunta qual é a pauta. Até para não ser surpreendido, porque reunião Kinder Ovo é muito perigosa. Então, pergunta a pauta. E quando ela diz aqui que a reunião foi para tratar da minha função no quadro da escola no ano que vem, isso não estava na pauta. Tanto é que eu disse para a secretária, eu não vim para isso hoje. Nós vamos tratar disso em um outro momento. E digo mais, é muito perigoso tu vir tratar da vida funcional de um servidor em público sem conversar com o servidor. Eu procuro separar as coisas. Quando eu chego na Secretaria da Educação, eu pergunto. Quando me chamam, a reunião é com o professor ou é com o vereador? Por quê? Porque se a reunião é com o professor Clayton, a secretária da Educação é minha chefe. Ela é minha superior. Eu sou o professor e ela é a secretária da Educação. Se a reunião é com o vereador professor Clayton, ela não é a minha chefe. Então muda o nível da conversa. E isso eu tenho que entender. E essa é a minha forma de agir. Eu tenho que separar a função do professor e a função do vereador professor Clayton. Então é assim que eu ajo, é assim que eu vou continuar agindo, e é assim que eu espero que a secretária também haja. Dito isso, quando falamos da questão da hora-atividade, eu disse para a secretária naquela reunião, entre tantos outros assuntos que nós tratamos, dialogamos, conversamos, construímos, apontei muitas coisas que eu achava que poderiam melhorar, assuntos que eu disse, olha, eu acho que aqui realmente a senhora está numa sinuca de bico, tem algumas saídas e todas são difíceis. E muitos desses assuntos eu nem entrei em pauta, não trouxe para o debate, e nem vou trazer porque disse que não iria trazer, porque nós resolvemos lá dentro da Secretaria de Educação. Mas este assunto da hora-atividade, quando eu estive lá, eu já tinha mais de 50 mensagens no meu telefone, de professores, sejam eles concursados ou contratados, de supervisores, de gestores, dos próprios gestores preocupados com a maneira que estava sendo agido. E eu disse para a secretária, este ponto eu vou enfrentar, porque eu entendo que há aqui uma ilegalidade. E foi o que eu fiz. 10 dias depois da reunião eu fui tratar desse assunto, porque eu não tive retorno se a Secretaria da Educação tinha voltado atrás ou não desse assunto. E digo mais, não era só um estudo. Não era só um estudo da hora-atividade referente aos contratados não terem direito à hora-atividade, não era só um estudo. A Secretaria da Educação entrou para dentro das escolas para montar o quadro.
e disse em cada uma das escolas que os contratados não teriam hora de atividade nem planejamento. E que os concursados iriam planejar para os contratados. Se estão voltando atrás, parabéns. Perceberam que é um equívoco. E quando eu vim aqui falar, e quando eu falei na tribuna, eu não fiz nenhum ataque. Eu justamente vim, quem quiser pode assistir a entrevista, eu sempre disse o seguinte: estamos alertando a Secretaria da Educação para uma possível ilegalidade se concluírem esta ação. Foi isso que nós fizemos. Nós fizemos um alerta. Agora, porque fiz isso na tribuna, depois de uma reunião, se incomodaram. Se já foram nas escolas, já disseram que seria feito, montaram o quadro desta forma. Qual é a minha função quando o profissional vem e me reclama? É sim fazer o debate, é trazer o assunto, pois foi para isso que me pediram que fizesse. E eu cumpri, e vou cumprir com aquilo que é me solicitado, com os compromissos que assumi. Também vi aqui na afirmação, ela disse que Clayton se diz defensor dos servidores e dos professores. Não, eu não me digo nada. Eu não venho aqui dizer que sou isso, aquilo, aquilo outro. Agora, eu tomo essa postura, porque eu tenho um lado. Todos os projetos que foram para a Câmara, que afetavam o servidor público ou os profissionais do magistério, eu enfrentei. Eu disse do que tratava, aqui na Câmara e onde foi. Eu me posicionei. Eu tomei um lado. Teve gente que ficou quieta. Teve gente que não disse nem água e nem sal sobre o tema. E todo mundo sabe. E eu não venho aqui dizer que tomaram lado A, B ou C. Eu venho aqui e digo, o meu lado é esse. Agora, os outros que falem de si. Os outros que digam que lado estão, ou se estão em cima do muro, ou se não querem se posicionar. Eu respeito. Então eu tenho lado, tenho posição e vou seguir defendendo, fazendo essa defesa. E não é uma fala aqui ou outra ali que vai mudar. E continuo, sim, à disposição da Secretaria da Educação, sempre que precisar, para ajudar, para contribuir, para colaborar, para fazer desenvolver mais. Eu sou parceiro. Agora, não vem dizer o que eu não disse e nem fazer ataques desnecessários ou falas desnecessárias e até algumas até fora de contexto, muitas vezes. Vereador Clayton Silva, participando aqui do nosso programa. Vereador, obrigado pela participação aí. E quarta-feira que vem estaremos novamente juntos aqui no nosso programa. Exatamente. Vamos aí estar na próxima quarta-feira. São mais 2 quartas para terminar, né? As últimas 2 quartas do ano de 2023. Está aí encerrando aí o ano. Passou muito rápido. Aproveitar, já está aqui o pastor também, pastor da Igreja Luterana. Quero aqui cumprimentá-lo. Feliz em ver. A gente às vezes fica tempo sem se ver, mas é a igreja que o meu sogro, a família do meu sogro participa. Então, fico muito feliz aqui. Vou estar em deslocamento, mas vou estar atento à fala do pastor aqui nessa manhã. Obrigado. Deus abençoe cada um de nós no restante dessa semana. Amém. Obrigado. É o vereador Clayton Silva.